Olá, bom dia. Estamos começando mais uma palestra online da CEPLAG. E é muito bom poder contar com vocês, com a presença de vocês aqui, do nosso querido convidado. Hoje nós estamos com um tema muito interessante, que tem falado dos atos administrativos, né? Que é um assunto totalmente ligado à administração pública. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o grande mestre, que é o Carlos Eduardo Castro. O Carlos Eduardo, ele tem formação, claro, em direito, né? Ele tem mestrado em direito constitucional e pós-graduação em direito tributário. É uma pessoa extremamente experiente nesse assunto e veio para cá, para a nossa palestra, para explicar para a gente vários conceitos o que são os atos administrativos, né? Como eles compõem a nossa administração pública, quais são os elementos que formam os atos administrativos, e muito mais coisa nós vamos ver hoje nessa palestra. Quero dar o boas-vindas especial para as pessoas que já chegaram. Nós temos aqui, deixa eu dar um oi especial aqui para Lília Mara. Bom dia, Lília, seja muito bem-vinda. A Rosemarie, a Liz, prazer, Liz, estar com você de novo. Né? Nós temos já o nosso professor aqui dando um bom dia e muito mais pessoas que vão chegando ao longo da palestra. A gente sempre pede para as pessoas chegarem no horário, mas infelizmente algumas pessoas se atrasam. A gente sabe que nós estamos num ambiente de trabalho e às vezes tem coisas para fazer, mas tudo bem, nós estaremos aqui e vocês podem entrar o horário que for podendo entrar, vão entrando. Lembrando a vocês que a gente está também gravando essa palestra, tá? Quem é da CEPLAG tem a oportunidade de ver a palestra pela intranet. E quem não é da CEPLAG, vocês podem ficar tranquilos, porque nós já estamos arrumando um jeito de disponibilizar a palestra em vídeo para vocês também. Então, é uma novidade que a gente vai contar um pouquinho mais para frente, a gente ainda está na fase de elaboração. Eu me chamo Osana Meirelles, sou da assessoria de gestão em redes, que pertence aqui à CEPLAG, um prazer estar com vocês. Junto comigo tem a Lorena Pestana. A Lorena, ela pilota aqui a plataforma conosco. E ao longo da palestra, a gente fica aí buscando de vocês, né, as perguntas, os questionamentos, para os 15 minutos finais, a gente colocar para o nosso convidado poder dirimir as dúvidas de vocês e falar também quais são as perguntas, o que vocês gostariam de saber. Tá? Então, aproveitem esse tempo da palestra, façam as suas perguntas e coloquem aqui no chat. Lembrando também que quando o Carlos Eduardo começar a apresentar, ele vai colocar a tela e, para quem está novo, que não sabe ainda, é só você expandir. Você pode tocar no cantinho aqui da tela e expandir, que aí você fica com uma visão mais ampliada, dá para ler melhor a apresentação. Bom, esses são os nossos recados. A gente deseja assim, que seja um dia muito bom para todos nós, um dia cheio de boas energias, e que a palestra do Carlos Eduardo venha somar aos nossos conhecimentos, fazer uma grande atualização nossa. É um momento muito importante para nós. Semanalmente a gente tem essa oportunidade de se capacitar de forma online. Eu sei que muitas pessoas gostariam que fosse presencial, a gente também gosta muito do presencial, mas esse momento é importante que a gente siga as orientações, né, e todos os cuidados com o contágio. E hoje o trabalho online, toda a forma de apresentação online é mais segura e não deixa de ter toda a oportunidade de conhecimento e de crescimento que a gente precisa. É uma questão mesmo da gente se adaptando. Seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo. Um prazer enorme te receber aqui no Palestras Online. Desejo a você uma excelente palestra e que a gente possa estar junto em muitas outras oportunidades. Eu fico por aqui. No final, eu volto com as perguntas, tá? E para você ir respondendo a gente. Muito obrigada, seja bem-vindo.
Carlos Eduardo Castro, o nosso palestrante de hoje, com o tema Atos Administrativos. Muito obrigado, Osana. Obrigado, pessoal da CEPLAG, pela oportunidade. Obrigado a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês, né, nessa manhã de 27 de outubro para me ouvir falar aqui. Então, como a Rosana já falou, nós vamos tratar hoje de atos administrativos. Meu nome é Carlos Eduardo de Castro, vocês podem me tratar por Cadu, sem problema nenhum. Eu gosto que os meus alunos tenham essa proximidade. E eu sou professor na Live University, uma pós-graduação que veio de São Paulo, e por conta da minha especialização eu dou aula de direito tributário lá, mas enfim, pela minha experiência de quase 11 anos aí na advocacia, eu sempre trabalhei no dia a dia com direito administrativo também, então eu acabei pegando uma bagagem um pouquinho grande até, né? Então, nós vamos tratar hoje de atos administrativos. Um disclaimerzinho breve, nós não vamos ser muito superficiais, tá? A gente não vai tratar do beabá aqui, a gente vai tratar do dia a dia da administração pública, e é claro, eu não podia deixar de puxar a brasa para minha sardinha, né? Para a atividade do administrado, né? do advogado, do particular perante a administração pública, porque, enfim, nós temos sempre que limitar, né, por cima. Então, nós temos que ter uma administração pública capacitada, uma administração pública qualificada, exatamente para melhor atender aos interesses dos administrados. Esse aqui é o nosso conteúdo que nós vamos tratar hoje. Tá? Primeiro, nós vamos tratar de uma maneira bastante rápida do conceito, e aí a gente já aprofunda um pouco a discussão, a gente aprofunda o debate. Tá? Eu gostaria de também avisá-los, isso aqui não se trata propriamente de uma palestra de direito administrativo, tá? Como a gente vai ver, o direito é uno, o direito é uma coisa só, a gente só divide o direito para facilitar o estudo. Então, e como a administração pública está vinculada a alguns princípios, dentre os quais o da legalidade, fatalmente a gente tem que tratar de direito quando a gente trata de administração pública, a gente não pode escapar. Tá? Então, para vocês que não são da área do direito, eu peço um pouquinho de paciência, mas vai ser bastante inteligível para todos. A primeira atividade que a gente tem que fazer nessa palestra é efetivamente conceitual. O que é um ato administrativo? Então, eu coloquei para vocês esse conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um conceito clássico, que, segundo Celso Antônio, o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem ele faça as vezes, como um concessionário público, como um mesário em tempos de eleição, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, aí aqui um enxerto meu, ou da Constituição, a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Nesse primeiro ponto aqui, a gente vai ver que esse conceito, apesar de clássico, ele merece alguma complementação, em virtude da modernização da doutrina, né, e do próprio decorrer do tempo. A doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello, em que pese ser excelente, ser um clássico da doutrina publicista brasileira, é bastante antiga. Então a gente tem que atualizar um pouquinho. Então, essa nossa atualização primeiro vai passar pelo conceito de ato e fato. A gente sabe, ou se vocês não sabem, eu estou passando para vocês, fato jurídico, de maneira geral, é todo acontecimento no mundo fático, ou seja, no mundo real, que gera consequências jurídicas. Então, um terremoto é um fato jurídico porque ele gera danos à propriedade privada, à propriedade pública, uma enchente, um raio que atinge uma rede de abastecimento elétrico, enfim. Todos os fatos que causem alguma repercussão jurídica, um dano, criem um direito, como no caso de terras que acabam se acumulando na margem de rios e lagos e aumentem o espaço de uma propriedade, são fatos jurídicos. E já o conceito de ato é tudo aquilo que a gente faz volitivamente que gera consequências jurídicas. Então, fato necessariamente não tem o elemento de vontade, não é a gente que pratica,
pode ser um fato da natureza, pode ser um acontecimento independente de vontade, e o ato jurídico é um acontecimento volitivo, né? Ou seja, o indivíduo tem a intenção de criar consequências jurídicas, sejam elas positivas, né, a criação de um direito, ou negativas, como a prática de um crime. Em última análise, um crime que ataca um bem jurídico, ele é um ato jurídico. É um ato ilegal, mas é um ato jurídico. Né? E aí eu peço licença à doutrina que entende que seria um ato antijurídico. Eu não concordo com essa posição, porque, enfim, se está dentro do direito, tudo é jurídico. E aí, em seguida, a gente vai tratar propriamente do ato administrativo. Só que também é interessante a gente fazer uma distinção rápida aqui. O conceito de fato administrativo, ele não guarda uma correspondência exata com o conceito de fato jurídico. Nós falamos aqui que fato jurídico é todo o acontecimento fático que gera uma consequência jurídica independente de vontade. Já na seara da administração pública, a gente tem o fato administrativo como um ato administrativo, ou seja, um acontecimento volitivo que gera consequências jurídicas, mas que vai depender de uma atuação material da administração pública. Então, por exemplo, uma autuação, uma interdição, uma desapropriação, que depende de uma atuação in loco da administração pública, vai ser um fato administrativo. Então, o fato administrativo, ao contrário do fato e do ato jurídico de maneira geral, ele se insere dentro do conceito de ato administrativo. Então, nós vamos ter, dentro do conceito de ato administrativo, colocado aqui pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, duas espécies, que é o fato administrativo e o ato da administração. Aí sim é um ato volitivo do administrador público tendente a criar, modificar ou extinguir direitos. E aí nós falamos da distinção, né, entre ato jurídico e ato administrativo, e tem alguns autores, como o José dos Santos Carvalho Filho, que ele vai colocar mais um elemento nesse conceito de ato administrativo, que são os atos privados da administração, que são nada mais, nada menos do que os contratos administrativos. Eu, mais uma vez, ouso discordar desse conceito, né, que seria um ato privado da administração, na medida em que o contrato administrativo, apesar de ser efetivamente um contrato, ele não é um ato gerido pelo direito privado, mas sim pelo direito público, como nós vamos ver logo em seguida aqui no segundo ponto. Por que ele é um ato gerido pelo direito público? Porque todos os elementos deles são vinculados, e são vinculados por uma norma de direito público. É diferente de um contrato privado. Em seguida, nós temos o conceito de ato interna corporis e ato de gestão. Também, os atos de mera gestão, ou os atos de movimentação interna, ou os atos interna corporis, que são os atos que só interessam à própria repartição pública, eles não escapam ao conceito de ato administrativo. Eles são também atos administrativos, por um motivo muito simples. E aqui a gente já complementando o conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello. Todo ato administrativo, ele é um ato que, primeiro, ele tem por intenção, né, a intenção primária do administrador público é atender ao interesse público. Então, já que eu tenho uma necessidade de atender ao interesse público, seja por uma reorganização interna, seja por uma movimentação interna, eu vou estar pautado por normas de direito público, especificamente por normas de direito administrativo, mas, no caso a caso, a gente pode ter normas setoriais, como nós vamos ver mais adiante. Então, nós temos o ato administrativo aqui, complementando o conceito, como todo ato emanado de autoridade competente, né, e a competência a gente vai ver decorre da lei ou da Constituição, que visa atender o interesse público e gerar uma consequência jurídica qualquer na realidade fática ou na realidade jurídica. Por quê? Porque todo ato administrativo, necessariamente, ele vai criar, extinguir ou modificar direitos. E aí uma outra distinção que a gente precisa fazer, que os leigos muitas vezes confundem, é que ato não é processo administrativo. A gente vai ver isso com mais calma, mas o ato é a consequência última do processo administrativo. Então, o processo é o consequente, é o antecedente, me desculpe, do ato, que é o consequente. Okay. Então, qual é a grande importância da gente estudar o ato administrativo? Primeiro, porque a gente tem uma divisão no âmbito do direito
que ela serve meramente para facilitar o estudo do direito, né, em direito administrativo, tributário, penal, civil, processual, ambiental, mas o direito é uma coisa só. E então, quando a gente tem uma alteração na realidade jurídica provocado pela administração pública, invariavelmente a gente vai estar falando de ato administrativo. Tá? E, em consequência disso, a gente vai estar sempre falando de direito público. Tá? Porque nós temos, no mundo jurídico, nós temos de maneira geral, nós temos 4 tipos de âmbitos de atuação dos atos. Tá? Nós temos os atos administrativos, que é a atividade por excelência do Poder Executivo, mas não só do Poder Executivo, porque nós temos também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário atuando como administração pública de forma típica. Então, nós temos também os atos jurídicos, os atos judiciais, que são os atos típicos do Poder Judiciário. Nós temos os atos legais, que são os atos típicos do Poder Legislativo, e nós temos, de maneira geral, os atos privados. Então, para vocês terem uma ideia do universo que nós estamos tratando aqui quando a gente fala de atos administrativos, tudo que não for um ato legal, ou seja, uma lei, uma medida provisória, um decreto legislativo, tudo que não for um ato judicial, uma petição inicial, um recurso, uma decisão, um acórdão, uma sentença, tudo que não for um ato privado, um acordo, um contrato, uma declaração, vai ser um ato administrativo, independente de ser poder executivo, legislativo ou judiciário. Então, o universo que a gente está falando aqui, quando a gente fala de ato administrativo, é enorme. E não só de poder executivo. Então, sempre que a gente tratar de atividade administrativa, seja atividade típica ou atípica de um poder de Estado, a gente vai estar falando de um ato administrativo. Sempre, qualquer ato de qualquer poder que seja típico ou atípico de administração pública vai ser um ato administrativo e vai ter que respeitar as regras que a gente vai falar aqui, tá? As regras e os princípios. E isso é muito importante por causa, como eu já falei, da unicidade do direito. Nós tratamos o direito de forma compartimentada para facilitar o estudo, mas, como a gente colocou aqui no ponto 2.2, sempre que eu estiver falando de atividade administrativa, eu vou estar falando de ato administrativo, independente do ramo do direito. Então, por exemplo, quando eu estou num processo administrativo fiscal, num processo administrativo tributário, ou seja, quando eu sou autuado porque eu não recolhi ou eu recolhi um tributo a menor e eu tenho que provar que aquele meu recolhimento foi correto, eu estou diante de um processo administrativo, porque aqui no Brasil nós não temos o contencioso administrativo judicial, como nós temos nos Estados Unidos, no qual um processo administrativo é presidido por um juiz togado. Né? Aqui no Brasil, qualquer ente da administração pública, qualquer administrador público, como a gente fala de maneira geral, pode presidir um processo administrativo, pode conduzir um processo administrativo. Então, independente do ramo do direito que a gente está tratando, seja de direito tributário, seja direito regulatório mais especificamente, direito administrativo de maneira geral, até mesmo direito penal, quando a gente trata da execução da pena no âmbito penitenciário, a gente está falando de direito administrativo. Então, tudo que a gente vai falar aqui vai se aplicar, independente de ser uma questão tributária, penitenciária, regulatória, até mesmo de mercado de capitais, quando a gente vai tratar de questões afetas à CVM, à Bovespa, tá? Também são atos administrativos, também de uma maneira ou outra, né, de forma direta ou mediata, estamos tratando de normas de direito público. E aqui, só para relembrar, então, a gente sempre vai tratar de atos administrativos quando a gente estiver falando de administração pública no seu conceito típico, ou seja, poder executivo, e todos os seus desdobramentos, administração pública direta e indireta. Hoje em dia a gente ainda faz a divisão fundacional e autárquica, mas está dentro também do conceito de administração pública indireta, ou quando a gente trata de administração pública atípica, que é a administração pública exercida pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo nos seus processos internos, seus processos disciplinares, e cabe ressaltar também quando a gente trata da administração pública militar. Tudo que a administração pública militar faz, e esse conceito vai ser muito importante mais na frente quando a gente estiver tratando da forma de ataque aos atos administrativos, mesmo a prisão administrativa militar é um ato administrativo.
muito embora não possa ser atacado por habeas corpus, a gente vai ver que a gente pode discutir isso através de uma ação ordinária, de um mandado de segurança. Então, o que compõe o ato administrativo, o que a gente tem que ter em mente quando a gente trata de ato administrativo? Aqui eu não vou tratar de maneira pormenorizada quais são cada um dos elementos, porque no finalzinho aqui eu coloquei uma bibliografia que vocês podem buscar, se tiverem alguma dificuldade em buscar, tem o meu contato também no final da apresentação, vocês podem me pedir, eu passo para vocês, com todos esses conceitos, né, do que é competência, o que é objeto, enfim. Mas, diante do tema que a gente está tratando, eu acho que é importante a gente fazer um mergulho um pouco mais profundo. Tá? Então, competência, né, que é um dos primeiros elementos do ato administrativo, é aquele elemento que vai dizer de forma bastante básica que aquele administrador público pode praticar aquele ato que ele pretende praticar. Obviamente, a gente pode dar competência para toda e qualquer pessoa praticar todo e qualquer ato da administração pública, senão seria um caos. Imaginem, por exemplo, se um fiscal do Ministério do Trabalho tivesse competência em geral para fazer autuação fiscal. Ele pode fazer a autuação previdenciária dentro dos limites da competência trabalhista dele, mas ele não pode, quando ele vai analisar os contratos de trabalho, os livros de uma empresa, ele não pode, por exemplo, fazer uma autuação de imposto de renda de pessoa jurídica, de PIS e COFINS. Seria uma loucura se isso acontecesse. E também para a própria administração pública, não seria só uma dor de cabeça para o particular, seria uma dor de cabeça para a administração pública, porque, enfim, nós estaríamos abarcando um universo muito grande e acabando com a eficiência administrativa. A gente estaria concedendo atividades a determinado administrador que talvez sequer ele tenha competência técnica para isso. Então, imagine o problema que seria, né, para a administração pública. Então, a competência em si, ela traz para nós, que estamos estudando os atos administrativos, e principalmente para vocês que são administradores públicos, né, traz um problema muito grande, que é exatamente definir a competência. Aonde que está definida a competência? Como a administração pública ela está, por excelência, vinculada a um princípio enumerado no artigo 37 caput da Constituição, que é o princípio da legalidade, toda competência administrativa ela vai estar prevista na lei, mas não só na lei. A gente tem que fazer um trabalho de abstração hipotética da competência, seguindo, né, o caminho do famoso conceito da pirâmide de Kelsen, passando por todos os instrumentos normativos que definem aquela competência, para ver se aquela competência ela está correta. Tá? E por lei aqui, eu falo lei de maneira geral, eu falo de atos normativos. Por quê? A competência ela pode ser definida por um decreto, ela pode ser definida por uma portaria. Então, por isso é muito importante a gente fazer o caminho reverso da pirâmide de Kelsen. Tá? Se eu tenho uma competência definida por uma portaria, se uma portaria me define a competência para praticar determinado ato, essa portaria foi editada por um administrador público que hierarquicamente está acima de mim. Então eu tenho que verificar na norma hierarquicamente superior, ou seja, num decreto, numa lei, se aquele administrador público que me delegou essa competência tem competência para, primeiro, praticar aquele ato e, segundo, para delegar aquele ato. E a gente vai fazendo essa abstração até chegar à Constituição. Porque nós temos lá no artigo 21 e seguinte da Constituição toda a definição de competência dos entes federativos, tá? Tanto competências privativas, quanto competências exclusivas, competências comuns e competências concorrentes. Então a gente vai fazendo essa abstração hipotética, né, de análise da competência até a gente chegar na Constituição para ver se o ente federativo lá em cima que delegou competência para o administrador público, seja por um ato normativo, seja por uma nomeação, ou enfim, por outro instrumento normativo, se aquele ente federativo tem competência para a prática daquele ato. Então, o problema da competência é efetivamente a gente ver se aquela competência tem uma definição legal. E aí a gente trata do conceito de competência e liberdade de conformação. Né? Competência é aquilo que tem o administrador público para a prática de um ato. Liberdade de conformação é a liberdade que o legislador tem para editar leis e decretos legislativos. Leis de maneira geral. Né? A gente fala de lei complementar,
mas instrumentos normativos de maneira geral. Agora, a gente tem que pensar no seguinte, essa liberdade de conformação, ela é efetivamente livre? É óbvio que não, porque a gente já falou que, em última instância, a gente vai ter que verificar essa competência na Constituição. Então, um legislador federal, por exemplo, ele não pode criar uma lei delegando competência para a prática de um ato à administração pública federal, se aquela competência material é exclusiva da administração pública estadual. Então, uma primeira limitação aí da liberdade de conformação vai ser sempre a Constituição, porque o legislador ele vai estar sempre adstrito à Constituição, caso contrário, como a gente sabe, né, a lei contrária à Constituição ela pode ser declarada inconstitucional, seja em controle concentrado pelo STF, ou seja, pelo juiz numa situação concreta no controle difuso. Então, aqui a gente já falou en passant, né, mas a gente tem que falar, né, o que é competência exclusiva, o que é uma competência exclusiva e o que é uma competência privativa, também para a gente ver se essa competência ela é delegável ou não. Como um professor meu de Direito Constitucional 2, Marcelo Queiroz, um querido professor meu, falou lá na época de faculdade, sempre ficou na minha cabeça, é muito fácil a gente entender quando essa competência vai ser delegável ou não, em que pese a utilização dos conceitos, porque a gente vai ter competência exclusiva quando ela não for delegável e privativa quando ela for delegável. Como é que a gente lembra disso? Porque exclusiva, a competência exclusiva, exclui qualquer um. E quando a competência privativa ela é delegável, porque quando uma pessoa vai na sua casa, por exemplo, ela pode utilizar a sua privada. Eu sei que é engraçado, pode parecer até um pouco jocoso, mas isso fica na nossa cabeça, tanto é que ficou na minha. Então, se a pessoa pode utilizar a sua privada, a competência é privativa, ou seja, ela é delegável. Se a competência é exclusiva, ela exclui todos, a não ser aquele que a norma determina como competente. Um outro elemento do ato administrativo é o objeto. O objeto é a providência que se pretende atingir, ou seja, o fim que se pretende realizar com o ato administrativo. Agora, é muito importante que a gente não confunda objeto com objetivo. O objetivo fim do ato administrativo vai ser sempre o atendimento ao interesse público. Tá? E a gente vai ver isso aqui no último tópico desse ponto. Então, objeto, ele é sempre a atividade que se pretende realizar, né, a consequência que se pretende atingir na realidade fática ou jurídica. E o objeto, ele é um dos elementos discricionários, ou melhor, discricionáveis do ato administrativo. Ele é um dos elementos que a norma pode delegar ao administrador público que ele escolha se ele pratica ou não o ato, se ele busca um ou outro objeto. Tá? O próximo elemento é a forma, e é importante a gente distinguir sempre forma, procedimento e processo. Tá? A gente vai ver procedimento e processo com mais calma mais na frente, mas a forma é a corporificação, ou seja, a aparência, a estrutura que o ato administrativo deve ter. E por que não se confunde com processo e procedimento? Porque processo ele é o encadeamento lógico de atos administrativos, no nosso caso aqui, tendentes a se atingir um ato final, um ato objeto, um ato objetivo. Né? E cada um desses atos que compõem o processo administrativo, eles têm uma forma específica, uma forma que sempre vai estar prevista em lei. Tá? A forma do ato administrativo é sempre legal. O motivo e a motivação, a gente tem que tratar um pouquinho de calma isso aí, porque motivo é a situação de fato ou de direito que reclama, né, que exige que o administrador público pratique determinado ato. Motivação é a exposição do motivo. A gente vai ver que a motivação nem sempre ela vai ser obrigatória, mas na maioria dos casos a gente pode falar sem medo de errar hoje que a motivação ela é um elemento vinculado. Tá? A gente vai tratar com mais calma. Ela não é um elemento discricionário na maioria dos casos. E o motivo, ele é um elemento discricionário ou discricionável. Tá? Ele é um elemento que a lei pode determinar que o administrador público escolha. Então, a lei pode deixar,
né, à apreciação do administrador público, que ele determine se o ato administrativo vai ser praticado na situação A, B ou C. Tá? Agora, é importante a gente ressaltar aqui que a inação administrativa, ela nunca vai ser uma opção. Tá? A lei, ela sempre, por causa do princípio da legalidade, a lei sempre vai exigir que o administrador público atue. Então, a atuação, ela é um elemento vinculado na lei. Tá? O que vai ser discricionário, o que pode ser discricionário, é como atuar, é quando atuar. Tá? Mas atuar, ainda que seja atuar para avaliar a situação e analisar, nesse momento eu não preciso fazer nada, é uma discricionariedade do administrador. Mas fazer alguma coisa, ainda que seja meramente analisar, ele tem que fazer. E essa análise, ela necessariamente ela tem que decorrer de quê? De um processo administrativo, por conta de um princípio da publicidade. Então, se o administrador público se depara com uma situação de fato ou de direito que ele não vai atuar, ele primeiro tem que verificar se ele precisa atuar. E essa verificação tem que decorrer de um processo administrativo, porque ele tem que prestar satisfações a nós, a sociedade. E por fim, nós temos o elemento finalidade, que eu já falei previamente para vocês. A finalidade sempre vai ter que ser a busca do interesse público. Mas aí eu pergunto para vocês, a finalidade ela é um fim em si mesmo? Né? É óbvio que não. Perseguir o interesse público ele é uma inspiração necessária de todo ato administrativo. Então, o interesse público ele vai obrigatoriamente sempre ter que informar a prática de um ato administrativo, a elaboração de um ato administrativo. Eu nunca posso ter um ato administrativo praticado tendo como interesse um interesse privado. Aí a gente tem desvio de finalidade. A gente nunca pode querer prezar por um interesse privado, pelo enriquecimento próprio. A gente sempre tem que prezar não pela administração pública em si, mas, enfim, pela sociedade. Né? E a gente prezando pela sociedade, de maneira consequente, a gente está prezando pela administração pública. Então, o interesse público, como a gente já falou antes, ele não é o objeto, ele é a finalidade, ele é a inspiração do ato administrativo e nunca pode deixar de ser. E aí a gente já falou, né, de discricionariedade, mas o que é efetivamente a discricionariedade? A gente já falou que a discricionariedade ela vai estar sempre presente no objeto e no motivo, que a gente chama de mérito administrativo, que é a análise de conveniência e oportunidade se aquele ato deve ser praticado e qual ato deve ser praticado. Ou seja, se ele deve ser praticado motivo e o que deve ser praticado objeto. Então, a gente sempre vai ter no motivo a motivação, que é a exposição, né, enfim, a exposição das razões da prática do ato, mas nem sempre essa exposição deve ser expressa. A gente vai ver. E nós temos situações de fato e situações de direito, que são exatamente o que ensejam a prática do ato administrativo e que exigem que o administrador público atue, ainda que seja para analisar aquela situação. E aí, nesse caso, como a gente está tratando de mérito administrativo, a gente não pode deixar de falar da sindicabilidade do mérito administrativo e do ativismo judicial. O que é sindicabilidade do mérito administrativo? É a possibilidade que o Poder Judiciário tem de analisar se o administrador público verificou da maneira correta aquela conveniência e aquela oportunidade. Quando a gente está tratando de atos discricionários, ou seja, que a lei permite ao administrador verificar essa conveniência e oportunidade, a gente não pode permitir que o judiciário analise o motivo e o objeto do ato administrativo, porque senão ele vai estar se substituindo ao administrador público. E a gente sabe, pela lição clássica lá do iluminismo, que a gente estuda no colégio, a gente acha que a gente nunca vai utilizar isso na vida, a gente sabe que Montesquieu, lá no pós-Idade Média, ele trouxe esse conceito, né, de separação dos poderes, que hoje em dia nós falamos de separação harmônica e independente dos poderes. Então, como os poderes são separados, eles se controlam mutuamente, mas eles não podem invadir a esfera de atuação típica um do outro. Então, o judiciário que julga, ele não pode invadir a atividade típica do poder executivo que executa a lei. Tá? E isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente
tem um elemento de ativismo judicial muito forte no Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário criando direito, que é o Poder Judiciário criando normas, que é o Poder Judiciário interpretando em caráter normativo normas que já têm uma interpretação legal, às vezes até mesmo autêntica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ativismo judicial para a gente não invadir essa esfera de competência típica da administração pública. E aí, isso pode acabar parecendo uma blindagem, toda essa questão de sindicabilidade do mérito administrativo, né, uma blindagem ao ato administrativo discricionário e, em última análise, ao administrador público, mas na verdade não é. Nós sabemos que o poder legislativo, que é o poder que cria, modifica ou extingue direitos, ele se move de maneira muito paquidérmica, ele se move de maneira muito lenta, e a criação legislativa, ela necessariamente não acompanha a realidade dos fatos. Então, por conta disso, a gente tem que ter um poder executivo mais ágil. Tá? O poder que executa as leis, ele tem que ser mais ágil. Então, o grande mérito, ou seja, a grande vantagem do mérito administrativo é exatamente essa celeridade que dá ao administrador público para fazer essa análise e ele decidir se ele atua ou não para atingir o interesse público e, né, no frigir dos ovos, para resguardar interesses dos seus administrados. Só que a gente nunca pode falar em discricionariedade plena. A discricionariedade, ela sempre vai ter uma vinculação, ainda que mínima. Porque o administrador público, como nós bem sabemos, eu já falei aqui, ele sempre vai estar vinculado ao princípio da legalidade. E quando a gente fala de atos administrativos que envolvam modificação, extinção, ou seja, de qualquer maneira, direitos fundamentais dos seus administrados, a gente tem que tratar do ato administrativo de forma muito mais pormenorizada. Por quê? Nós temos o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todos os direitos fundamentais, e aí em conjunção com o parágrafo 2º, independente do local no qual eles estejam na Constituição, eles são eles se executam de pleno direito, eles se executam imediatamente. E aí nós temos a doutrina do Ingo Wolfgang Sarlet, que ele vai fazer uma análise mais detida desse detalhe, né, da imediata aplicação dos direitos fundamentais, e ele vai falar, ainda que nós tenhamos um direito fundamental dependente de densidade normativa, ou seja, um direito fundamental que só pelo fato de ele estar lá na Constituição, ele depende para a sua aplicação uma norma legal, ou seja, atuação do judiciário para que ele se concretize, a gente está falando de um direito fundamental que minimamente exige ao administrador público que atue, ou atuar para concretizar aquele direito de forma mínima, ou que atue para ele não violar aquele direito. Tá? É o caso, por exemplo, como a gente está vendo nessa situação de pandemia, do direito à saúde. O direito à saúde, ele depende de uma concretização não só legislativa, ele depende de uma concretização material através de um fato administrativo. Ele depende da construção de hospitais, ele depende da execução de políticas públicas de saúde. Só que, ainda que nós não tenhamos a execução dessas atividades materiais, ainda que nós não tenhamos a lei que pormenorize o direito à saúde, a administração pública não pode atuar no sentido de vulnerar, ou seja, de prejudicar o direito à saúde dos seus administrados. Então é a densidade mínima aí. E aí a gente também tem que tratar de um detalhe que não é muito conhecido aqui no Brasil, que é o conceito trazido pelo direito norte-americano, de um doutrinador que eu gosto muito, chamado Cass Robert Sunstein, que ele vai tratar do minimalismo decisional, analisando as decisões da Suprema Corte Americana. Só que esse minimalismo ele não se aplica só ao Poder Judiciário, ele se aplica em toda e qualquer instância na qual nós temos que tomar uma decisão, enquanto administração pública dos três poderes que sejam. Tá? Então, o que esse minimalismo decisional diz? Ele diz exatamente que o administrador, ou seja, quem vai decidir, ele sempre tem que fazer uma análise se aquele ato que ele está decidindo, primeiro, ele vai ou não atingir o objetivo que se pretende. Ele é um ato legítimo para se atingir aquele objetivo. Atingindo aquele objetivo, há outros atos que de igual maneira poderiam atingir esse objetivo, sacrificando menos direitos. E se houver um ato que atinge aquele objetivo, sacrificando menos direitos, o sacrifício que eu impus a um direito,
ele é proporcional ao benefício que eu estou atingindo, ao benefício que eu estou conseguindo com a prática daquele ato, né? Isso parece muito, e na verdade né, com o conceito de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito do Robert Alex, que né, acabaram trazendo para o Brasil como o princípio da proporcionalidade. Ou seja, a medida ela é adequada, ela é necessária e, no final das contas, ela é proporcional. O administrador público sempre tem que ter em mente isso quando ele vai praticar um ato administrativo. Tá? Ele sempre tem que verificar todo e qualquer ato, tá, gente? Não só o ato final do processo administrativo. Todo e qualquer ato, o administrador público tem que verificar. Esse ato administrativo que eu vou praticar, ele vai sacrificar algum direito dos administrados? Ele vai causar algum impacto negativo na esfera de direitos? Vai. Quais são os impactos? São esses aqui. Dentre todos os atos que eu tenho disponíveis para mim, que sacrificam direitos e que atingem objetivos, qual é o que menos sacrifica direitos? Qual é o que tem o menor impacto na realidade fática e na realidade jurídica? É o ato A e o ato E. Então, esses são os atos que eu vou levar para a próxima etapa da análise, que é da proporcionalidade em sentido estrito. O sacrifício que eu imponho a um direito no ato E, ele é proporcional ao benefício que eu vou ter na consequência, ou seja, no ato que eu vou praticar? Não é. Então, esse ato E não é proporcional. Eu vou praticar o ato A. Eu sei que é muita coisa para a gente analisar, né, durante a prática de um ato administrativo, mas é necessário. Porque se vocês, como administradores públicos, não fizerem essa análise, nós, como advogados, vamos fazer e nós vamos anular o ato administrativo. Tá? Então, é muito importante que o administrador público faça toda essa análise, percorra todo esse caminho. Então, a gente já tratou dos elementos, a gente já tratou do mérito. Então, como é a formação do ato? Qual é o iter de formação do ato administrativo? Ou seja, qual é o caminho percorrido pela administração pública para a prática do ato administrativo? O ato administrativo, como eu já falei para vocês por conta do princípio da publicidade, ele sempre vai ter que decorrer de um processo administrativo. Tá? E esse processo administrativo, o que ele é? Ele é um encadeamento lógico, ou seja, consequente, de atos administrativos no qual um ato posterior sempre vai depender de um ato anterior. Então, um processo administrativo, ele é um conjunto de atos administrativos encadeados, tendentes a se atingir um ato último. Então, por exemplo, num processo de licitação, nós temos vários atos ali dentro, para no final nós termos o ato administrativo último, que é a assinatura do contrato administrativo. Nós temos a demonstração de interesse, né, da administração pública, nós temos o termo de referência, que é um ato administrativo, nós temos a pesquisa de preços, que é um ato administrativo, nós temos a análise de legalidade pela assessoria jurídica, que é um ato administrativo, nós temos o pregão, que é um ato administrativo, tá? E todos os atos administrativos, por conta do princípio do devido processo legal, eles devem seguir um formato, eles devem seguir um roteiro, e esse roteiro é exatamente o procedimento, que ele sempre vai estar definido em lei. Todo e qualquer processo administrativo para a prática de um ato administrativo, ele está definido em lei. E aí nós temos as leis de processo administrativo federal, estaduais e municipais. E aí, quando a gente fala de processo administrativo, é importante a gente falar, que a gente já falou lá atrás, da motivação como um elemento discricionário. Tá? Em âmbito federal e no estado do Rio de Janeiro, a motivação, sem sombra de dúvidas, vocês podem tratar conforme, sem medo de errar, a motivação sempre vai ser vinculada. Ou seja, vocês, enquanto servidores do Estado do Rio de Janeiro, servidores federais, sempre vão ter que motivar os seus atos administrativos. Por quê? Vocês sempre vão ter que expor as razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato. Por quê? Porque no âmbito federal, o artigo 2º caput da Lei 9784, e no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o artigo 2º caput da Lei 5.427, vão colocar a motivação como princípio expresso. Então, a motivação não pode deixar de constar do ato administrativo, de todo e qualquer ato administrativo. Tá? Então, como a gente diz, o despacho cachorro, que é o despacho tem que ter uma motivação.
Tá? Eu sei que a gente não coloca, eu já participei da administração pública, eu sei que não é a praxe, mas por conta do princípio da legalidade tem que ter. Tá? É diferente no âmbito do município do Rio de Janeiro, tá? Que o artigo 4º, inciso 4 da Lei 133 de 1979 coloca a justificativa, ou seja, a motivação, como um elemento discricionário. Tá? E aí, defeitos de formação e a publicidade do processo. O que é importante a gente falar aqui? Todo processo administrativo, salvo, né, as hipóteses de processo sigiloso, restrito, né, todo processo administrativo, via de regra, é público. Tá? E a gente sabe que dentro do processo, às vezes, nós praticamos um ato administrativo defeituoso. Tá? Às vezes nós não somos competentes para a prática daquele ato e a gente pratica mesmo assim. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, advogados, e nós da assessoria jurídica, para no controle de legalidade daquele ato, verificar se todos esses elementos estão corretos. Por quê? Tá? A partir do momento que o processo se encerra e ele se torna público, esse ato administrativo último ele se torna perfeito. Ele passa a ter uma presunção de legalidade, de execuibilidade e uma autoaplicabilidade. Então, eu não posso mais, enquanto administração pública, e agora eu peço licença à doutrina administrativista que entende, né, que no tema de nulidades a gente adota a teoria dualista, eu faço parte da doutrina monista, eu entendo que a partir do momento que o ato administrativo encerra o seu procedimento de elaboração, o seu iter de formação, ele se torna perfeito, ele não pode mais ser corrigido. A gente só pode corrigir este ato revogando, nesse caso, né, se ele for ilegal, anulando e praticando um novo ato. Tá? Então, muito cuidado quando vocês praticam um ato administrativo, verifiquem se os elementos administrativos estão todos corretos, porque depois de publicado o ato, vocês não vão poder corrigi-lo, tá? Ou ao menos não deveriam. De acordo com a doutrina dualista, vocês podem, mas essa discussão, enfim, até hoje não chegou ao fim, então é melhor a gente sim pecar pelo excesso. E aí a gente já falou disso, né? Todo ato administrativo, a partir do momento que ele se realiza, que ele se aperfeiçoa, ele tem presunção de legalidade, legitimidade e de perfeição. O que isso significa? Presume-se que o ato administrativo ele é legal, ele está correto. E por que isso acontece? Não é necessariamente em decorrência do princípio da legalidade. Apesar de o administrador público sempre estar pautado por ele, isso vem de um passado muito mais longínquo lá, né, da teoria iluminista contratualista. Porque em um passado hipotético, nós, enquanto pessoas, decidimos que nós precisávamos de uma estrutura acima de nós todos para regular a interação entre nós, para regular a atividade social. E aí nós concedemos essa competência, né, nós abrimos mão de um pouco da nossa liberdade a essa ficção jurídica que nós denominamos Estado, para que ela pratique os atos que nos regulam. Então, por isso que esses atos administrativos, eles têm essa presunção, tá? Porque nós concedemos essa liberdade ao Estado para que ele regule as nossas vidas. Então, nós presumimos que essa regulação, que ela transcorra de acordo com a lei. E aí, um último ponto, né, na formação dos atos, no iter de formação dos atos administrativos, é exatamente a produção de efeitos. Tá? Os atos administrativos, eles vão produzir sempre efeitos meramente jurídicos. E por que meramente jurídicos? Não é em caráter depreciativo nem nada. Meramente jurídicos porque são efeitos que não geram consequências fáticas, não geram consequências na realidade fática. Então, quando eu tenho um ato administrativo de autorização, que autoriza a prática de uma atividade a um particular, ou a prática de um poder de polícia em caráter abstrato, eu estou tratando de efeitos meramente jurídicos. E nem sempre eu vou ter a realização de efeitos materiais. Relembrando que a gente já falou no início, eu só vou ter efeitos materiais quando a gente estiver tratando de fatos administrativos, que são espécies do gênero atos administrativos. E aí, por fim, vamos tratar da extinção, né? E aí, quando a gente trata em extinção, fatalmente a gente tem que tratar da revogação e da anulação, e é interessante a gente tratar da súmula 473 do STF, que diz que a administração pública pode anular seus próprios atos com derivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.
ou seja, nunca poderiam originar direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todo caso, a apreciação judicial. Ou seja, quando eu tenho um ato administrativo, eu vou anular um ato administrativo ilegal, eu vou anular aquele ato enquanto administrador público. Eu vou exercer esse controle de legalidade. Quando eu tenho um ato legal, mas ele não é mais oportuno ou conveniente, eu vou revogar aquele ato através de um outro ato administrativo. Tá? E aí, por que o STF falou que do ato ilegal não se originam direitos? Porque nunca deveriam se originar, porque eles são ilegais. Eles nunca foram legais. E aí, a doutrina dualista, né, ela vai falar que você tem, então, atos administrativos nulos e anuláveis. Anuláveis são aqueles que, a partir da anulação, deixam de gerar efeitos, mas até aquele momento geraram efeitos. Nulos são aqueles atos que nunca geraram efeitos. Mais uma vez, eu sou da doutrina monista, que diz que os atos administrativos, independente da terminologia que a gente usa, eles sempre vão ser nulos. Eles nunca deveriam gerar efeitos. Só que aí vem o STF e ele fala, no finalzinho da súmula, ó, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, ainda que o ato nunca tenha gerado efeitos, tá, eles têm que respeitar os direitos adquiridos. Por quê? Os direitos, principalmente quando a gente fala de direitos fundamentais de primeira geração, são direitos negativos do particular em frente à administração pública. Tá? Então, a administração pública nunca pode violar esse direito, ainda que decorrente de um ato administrativo ilegal. Se ele se aperfeiçoou, se ele se tornou um direito adquirido, ainda que o ato administrativo que, né, regulou esse direito seja ilegal, desculpe, a administração pública, você não pode atacar aquele direito. E aí o ato administrativo ele também pode ser extinto por caducidade, ou seja, quando nós temos uma lei posterior que, enfim, torna ilegal aquele ato administrativo. Decadência, tem muitos que falam que não existe decadência no direito administrativo, porque é um instituto típico de direito privado, só que eu coloquei para vocês que direito administrativo é um todo muito grande, é um universo muito grande. Então, por exemplo, quando a gente trata de decadência em matéria tributária, como a decadência ela é anterior à judicialização da questão tributária, a gente está falando de uma decadência administrativa. Tá? No ponto seguinte, nós temos a prescrição. Tá? A prescrição, como nós sabemos, é a extinção da pretensão de judicialização de um direito, ou quando a gente está tratando de matéria tributária, é a extinção do próprio direito, né? Não cabe essa distinção aqui agora, mas guardem ela, que extingue um direito pela não prática, ou seja, pela omissão na realização de determinado ato. De maneira geral, nós temos que a prescrição administrativa ela ocorre em 5 anos, ou seja, se eu, administrador público, não pratico aquele ato dentro de 5 anos, ou em outro prazo que a lei me assinar, aquele ato administrativo ele está prescrito. E aí, a gente já falou, né, do problema da presunção de legalidade, quando a gente tem situações jurídicas já consolidadas decorrentes de um ato administrativo ilegal. E aí aqui, né, nós temos as referências, né, bibliográficas que eu utilizei para passar esses pontos para vocês. Essa apresentação está em PDF aqui na seção de arquivos, tá? Vocês podem baixar para ter essas referências. Tá? A Osana vai me passar as dúvidas, tá? E esses aqui são os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida que não for respondida aqui, tá? Esse é o meu e-mail, sergicc@terra.com.br, e o meu LinkedIn, tá? Vocês podem entrar em contato comigo quando vocês precisarem, sem problema nenhum. Tá? Muito obrigado a vocês todos pela paciência e, enfim, vamos às perguntas. Muito obrigada, Cadu. Excelente a palestra. Estávamos aqui atentas, ouvindo tudo. Eu não anotei ainda nenhuma pergunta, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre algumas coisas que você falou. Claro, a gente não é da área de direito, e aí o tema é bastante complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica satisfeita em poder entender um pouco esse universo do qual a gente faz parte, né? E que tem muitas informações que a gente desconhece.
Então, foi muito bom a gente poder estar aqui com você e aprender tudo isso. Quando você fala da questão que, na verdade, os atos administrativos, né, eles têm que estar com interesse público, né, a inspiração tem que ser um interesse público. O que você acha que está faltando nos administradores para que a gente possa suscitar cada vez mais essa inspiração no interesse público? Correndo o risco de receber um tomate virtual na cara aqui, eu acho o seguinte, nós sabemos que o cargo público, né, via de regra, ele é conferido por concurso público. E nós temos um perfil de concurso público hoje no Brasil que ele não verifica de maneira como deveria ser, ele não verifica o conhecimento necessariamente para a prática daquele cargo que os candidatos estão concorrendo. Ele vai verificar conhecimento jurídico, muitas vezes, decorrentes de uma capacidade quase sobre-humana de decorar, de acompanhar posicionamento dos tribunais superiores, de decorar posicionamentos doutrinários da banca, mas dificilmente, hoje em dia, pelo menos, ele vai ter uma aplicação, ele vai buscar uma aplicação prática dos conhecimentos que o candidato tem que ter na prática daquele cargo. Ele vai depender de decorar letra de lei, as questões vão brincar com posicionamento de vírgula, com mudança de termos por sinônimos, para ver se o candidato decorou aquele dispositivo de lei. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que os concursos públicos no Brasil, eles têm que se adequar a essa realidade de avaliação de conhecimento jurídico, porque, como eu já falei, a gente está tratando, invariavelmente, do candidato ser da área de direito ou não, do cargo ser para profissional de direito ou não, a gente está tratando de lei, a gente está tratando de direito. Então, o concurso ele tem que avaliar o conhecimento jurídico e conhecimento no aspecto de raciocínio. E um segundo ponto que eu acho importante, que é o que nós estamos fazendo aqui, é a capacitação constante do servidor público. Porque muitas vezes nós temos servidores que fizeram um concurso há 20 anos atrás e nunca mais utilizaram aqueles conhecimentos que eles adquiriram enquanto estudavam para o concurso. Então nós temos que demonstrar para o servidor público que não é só praticar um despacho cachorro, não é só um despacho au-au. Mesmo no despacho de encaminhamento a outro administrador, ele tem que pensar em tudo isso que a gente falou aqui. É um caminho muito longo? É um caminho muito longo, mas a gente tem que limitar por cima, né, não por baixo. Então, eu acho que esses são dois pontos muito importantes. Primeiro, a seleção, né, que na seara privada isso tem uma importância muito grande, a seleção e recrutamento. E um segundo ponto é a capacitação constante. E um terceiro ponto, que aí cabe a nós, profissionais do direito, seja advogados atacando os atos administrativos, seja a assessoria jurídica interna, né, é o controle de legalidade interno de cada ato. A gente tem que verificar se os atos administrativos foram praticados, né, nesses conformes que nós tratamos aqui. Muito obrigada, Cadu. Acho que é bem por aí mesmo que você falou. Né? E ainda nessa linha, Cadu, é interessante a gente perceber na sua fala, quando você fala da prática de um ato administrativo, né, você citou o minimalismo. Né? E aí, na sequência da sua fala, você falou que essa prática ela tem que ser adequada, necessária e proporcional. Por quê? Porque tem que se pensar quais são os impactos, né? Quais os direitos que vão ser sacrificados com essa prática. E, assim, a gente tem uma tendência, principalmente nós, né, a sociedade, de se sentir prejudicado, necessariamente, muitas vezes, prejudicado por um ato administrativo, né? E aí você acha que falta o quê? Falta esclarecimento da população, falta uma transparência maior de como esse ato se deu de fato? Será que a gente consegue perceber que existem essas questões que precisam ser observadas? Eu, particularmente, aprendi isso hoje com você. Estou muito feliz com esse aprendizado.
Na verdade, é como eu coloquei, né, pelo menos no âmbito federal e no âmbito estadual, todos os atos administrativos têm que ser motivados. Então, como essa avaliação da adequação, da necessidade, da proporcionalidade é um caminho necessário para a prática do ato, quando o administrador público vai realizar aquele ato, ele necessariamente vai ter que passar por essa análise. E ele necessariamente, no ato, ele vai ter que expor essa análise como motivação. Agora, a gente está lidando com um universo de administrados que a gente, infelizmente, sabe nível intelectual tão grande. A gente sabe que muitas vezes o administrado ele não alcança essa análise, né? Ele não alcança essa profundidade toda. Então, também é um dever do administrador público, principalmente porque o administrado necessariamente não tem que ter conhecimento jurídico, mas o administrador público tem. Então, o administrador público tem que ter também essa sensibilidade de quando um ato, e fatalmente hoje em dia a gente não pode falar de ato que nunca vai atingir direitos, né? Sempre que um ato atingir algum direito, o administrador público, até para prestar contas à sociedade, ele tem que expor na sua motivação o porquê que aquele direito está sendo atacado e justificar, né, que esse direito está sendo atacado porque as implicações daquele ato para aquele direito são menores do que seriam para outros direitos se o ato fosse praticado de outra forma. Ok. Cadu, muito obrigada. Olha, pessoal, nós estamos encerrando, porque a gente já passou aí das 12 horas. Né? Hoje nós tivemos a brilhante palestra do Carlos Eduardo Castro, falando sobre atos administrativos. O Cadu, eu tive o prazer de conhecê-lo, trabalhei próxima dele na CEPERJ, ele já fazia esses cursos lá de atos administrativos, sempre foi muito bem avaliado pelas turmas que passaram por ele. Então, assim, para a gente é um grande prazer receber você aqui na CEPLAG, com essa palestra, com esse conhecimento, compartilhando com a gente todo o seu saber. Eu tenho certeza que foi assim muito proveitoso para quem pôde participar. E agradecer a você imensamente a participação, fazer um convite para próximas oportunidades. Também deixo aberto às pessoas que quiserem falar com você, te convidar, né, Cadu? Você é sempre tão solícito e tem uma bagagem tão interessante. Então, assim, o nosso movimento é sempre em prol do conhecimento, da capacitação, dessa formação continuada dos servidores públicos, que a gente quer muito que isso aconteça. E esse é um dos canais que nós estamos utilizando, a gente pretende abrir muitos outros canais. Muito obrigada, seja bem-vindo a outras oportunidades. Eu deixo para você a palavra final de hoje aqui da nossa palestra. Um abraço bem grande. Muito obrigado, Osana. Eu tô aqui à disposição. Tá? É sempre muito bom a gente partilhar conhecimento. Né? Eu nunca digo ensinar, porque é sempre uma via de mão dupla. Né? O professor ele sempre está aprendendo também quando ele ensina. Né? Queria agradecer a todos vocês mais uma vez, me colocar à disposição também de vocês pelos canais que eu estou colocando aqui. Tá? Podem entrar em contato, seja se tiverem alguma dificuldade, né, na atuação de vocês, se eu puder ajudar de qualquer forma, eu tô à disposição de vocês. Tá? Busquem essa bibliografia que eu coloquei, né? A apresentação está disponível aqui para vocês na parte de arquivos. Apesar de ser, às vezes, uma bibliografia um pouco profunda, é muito interessante para vocês, administradores públicos, para nós, advogados, e até para a sociedade de maneira geral, porque, enfim, é conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, eu estou à disposição de todos vocês, e tenham um excelente dia de trabalho, um excelente dia. Obrigada, Cadu. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.